die or become a slave to me. Though our slaves often get chucked in the sea. If the boat's heavy, yeah, yeah, you're gonna lose your head, my friend. E segundo a história convencional, segundo o que está nos livros didáticos, que o que é cobrado, a pré-história ela tem início há 5,5 milhões de anos atrás, quando teria então surgido o primeiro ancestral do homem, que é denominado de hominídeo. Para entender melhor o que é hominídeo, você precisa voltar num vídeo anterior em que nós falamos sobre o evolucionismo. Então volta lá e assiste. E para que você possa compreender melhor a pré-história, nós dividimos em dois grandes períodos. O primeiro deles, Idade da Pedra Lascada, ou Paleolítico. E o segundo, Idade da Pedra Polida, ou Neolítico. Então, a partir desse momento, nós vamos estudar o Paleolítico, Idade da Pedra Lascada. O que aconteceu dentro desse período? O que é importante para o nosso estudo? O que é importante para as avaliações? O que é importante para uma prova de Enem? O que costuma cair? Primeiro detalhe, os hominídeos que viveram nessa época eram considerados nômades. O que é nômade? Alguém que não tem uma moradia fixa, alguém que sai em busca do alimento. Segundo o que é cobrado, esses nômades andavam em bandos e costumavam habitar em cavernas, onde costumavam assim se abrigar dos perigos. E não esqueça disso, eles eram caçadores e coletores para poder se alimentar, já que eles não criavam animais, os animais não eram domesticados, eles tinham que ir à procura do animal, eles tinham que caçar, caçador. E o que significa coletor? Eles também tinham que percorrer grandes distâncias atrás de frutos, atrás de alimento cultivável, ou seja, eles não plantavam. E aqui é onde entra a grande jogada do período da Pedra Lascada. Por que o nome Pedra Lascada? Porque para caçar, porque para coletar, eles necessitavam também de algum objeto que pudesse, matar o animal, algum objeto que pudesse cavar a terra, arrancar as raízes. E como eles faziam esse instrumento? Utilizando resto de ossos e utilizando também pedras, onde eles lascavam pedras e faziam lanças e faziam outros objetos para poder utilizar. Então, Idade da Pedra Lascada, porque eles lascavam a pedra para fazer os objetos onde eles iriam caçar e coletar. E é no Paleolítico e é na Idade da Pedra Lascada onde nós vemos o surgimento do fogo. Atenção, algumas pessoas se confundem na hora da prova. Algumas pessoas, por acreditarem que o fogo foi uma invenção importante, e realmente foi, acreditam que essa invenção aconteceu no Neolítico. Não, ela aconteceu no Paleolítico, a invenção do fogo. Fogo nele! Nesse período nós temos também o desenvolvimento da linguagem oral. Vocês já sabem que eu não sou evolucionista, ok? Mas segundo os livros didáticos, segundo aqueles que acreditam em tudo isso, o homem não se comunicava através de uma linguagem como nós fazemos hoje. Não sei se eles emitiam som. Alguns filmes antigos tem aquele unga, 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 mi, tazan, você, chana, não sei. Mas é nesse período em que os estudiosos dizem que surgiram então a linguagem. E não é somente isso. Também surgiu a arte rupestre. O que é a arte rupestre? É aquele desenho que você encontra nas cavernas antigas. Ou seja, o desenho que os famosos homens das cavernas faziam nas paredes, Então eles desenhavam momentos de caça, desenhavam, bois, desenhavam, enfim, as atividades cotidianas da vida deles. Vamos agora para o período denominado de Neolítico, ou seja, da Pedra Polida. E nesse período o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. O que é sedentário? O que significa isso?
ele vai parar, né, de ser caçador e vai parar de ser coletor. E ele vai então começar a se fixar à terra. Se ele para morar em um determinado lugar, se ele começa a se fixar, ele vai ter então que começar a domesticar os animais. Então, isso aconteceu nesse período, domesticação dos animais, para que ele pudesse ter o alimento a partir do momento que ele quisesse. Outra coisa, ele vai começar a se dedicar à agricultura. Então, tudo aquilo que ele precisa está no terreno onde ele acabou de se fixar, onde ele se tornou sedentário. E aqui nós vemos o surgimento de uma grande revolução, denominada de Revolução Agrícola. Quando o homem passa a se fixar na terra, quando ele passa a morar, obviamente que os grupos humanos vão aumentar. E como essas famílias cresceram, surge então o conceito de cooperação. Todos aqueles que estão morando naquele determinado lugar vão ter que cooperar no trabalho. Outro ponto a se destacar são as regras de convivência. Se nós estamos morando juntos, próximos a outras pessoas, nós precisamos de ter regras para que haja uma boa convivência. E a Revolução Agrícola já deixa algo intrínseco. Foi um período em que houve muita produção e vai haver então um excedente de produção. O que significa excedente de produção? Significa que você está produzindo não somente para você se alimentar. O que você está produzindo em demasia. Está sobrando, você está se utilizando, está se alimentando com aquela produção, mas está também sobrando. E o que é que você vai fazer? Por exemplo, eu resolvi plantar pimentão. Estou plantando pimentão para mim e para minha família, mas de repente o quintal está cheio de pimentão. Então tem pimentão para mim e também tem pimentão para os outros. O que é que eu vou fazer com o que sobrou, com esse excedente? E aí vai começar a surgir então o sistema de trocas. As pessoas vão pegar esse excedente de produção e vão começar a estabelecer trocas. E aí nós vemos de uma certa maneira o surgimento do comércio. Aqui também, segundo os estudiosos, ocorreu aí o culto aos antepassados, o culto à natureza, o culto a uma deusa que era considerada a deusa da fecundidade. E por volta de 4.000 anos atrás, antes de Cristo, o homem então descobre o metal. Uau! No fim do Neolítico. Primeiramente, o homem descobriu o cobre e começou a utilizar nas regiões compreendidas entre a Mesopotâmia e o Antigo Egito. Por volta de 2.500 anos antes de Cristo, o homem então descobre o bronze e começa também a utilizar. E aí, por volta de 1.200 anos antes de Cristo, ele então descobre o ferro. E de lá para cá, começam a utilizar não somente para as coisas diárias, para a confecção de ferramentas de trabalho, como também para armas de guerra. E já no fim do período neolítico, 4.000 a.C., nós vemos então o surgimento da Revolução Urbana, que foram as cidades-estados que foram surgindo aí, as primeiras cidades-estados que se tem notícia. Por hoje é só. Curta, compartilhe, se tiver dúvida, envie sua pergunta que estaremos respondendo e tirando. Valeu!